Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Nós vamos fazer um minuto de oração para ficar na nossa meditação aqui nesta manhã, para que Deus venha nos dar a grande bênção, a grande vitória, o grande livramento e o grande escape em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de todo mal, que você tenha um dia abençoado, que nós temos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aquele que te cobrirá com tuas penas, debaixo de tuas asas estará seguro. A tua verdade é o teu escudo broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandades que assolam o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, altíssimo a tua habitação, pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, mostrarei a minha salvação. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e sua saída, desde agora para todo sempre. Amém, Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou meditar lá em Atos 6, versículo 8. Amém? Graças a Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, ele era um dos discípulos, ele era um dos ungidos de Deus. Deus escolheu ele para fazer a vontade dele. Estevão pregava a palavra de Deus com autoridade, né? Ensinava que Jesus curava, salvava, libertava, né? Então Estevão era um jovem, né? Que pregava a palavra de Deus com toda autoridade para tirar os jovens, né? Das ruas, para tirar os anciãos, né? Ele pregava a palavra que Jesus pregava, que Jesus cura, salva e liberta. Então, Estevão, cheio de fé, ele era um homem cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado de libertinos, e sirineus, e alexandrinos, dos que eram cilício da Ásia, e disputavam com Estevão. Amém? Aquele povo ali da sinagoga, né, que achavam os grandões, né, eles não concordavam que Estevão falava de Jesus, eles não aceitavam a palavra de Jesus, eles não acreditavam na palavra de Jesus, eles não queriam que Estevão anunciava a palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus tem que ser anunciada, tem que falar de Jesus, porque Jesus é único. Jesus cura, salva e liberta. E sem Jesus nós não somos nada. Nós não temos para onde correr, a não ser correr para os braços de Jesus. Mas ali na sinagoga, né? Os cilícios, né? Aquele povo da Ásia, disputava com Estevão, né? Eles perseguiam Estevão para que Estevão não pregasse a palavra de Deus. O mesmo não é hoje em dia, que as pessoas nos perseguem para nós não falar de Jesus, para nós não pregar de Jesus. Mas, gente, Jesus é a melhor coisa que existe. Jesus é o melhor presente que Deus pôde ter dado para nós, é Jesus. Amém? Graças a Deus, maravilha de Deus. Bendito, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito, com o que ele falava. Ele falava
cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pregava com autoridade. Ele pregava com amor e aquela multidão ao redor dele ouvia a palavra de Deus, escutava a palavra de Deus e sabia que vinha do próprio Deus, sabia que vinha do próprio Jesus. Amém? Graças a Deus. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, olha só, suborno. Eles começaram a subornar a alguns que eram usados pelo diabo, né, para destruir a vida de Estevão, né? Começaram a subornar alguns que eram usados pelo inimigo para destruir a vida de Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles estavam dizendo que Estevão estava falando blasfêmia, estava querendo dizer que Estevão estava mentindo, que Estevão estava falando mentiras sobre a palavra de Deus, sendo que Estevão estava falando a verdade, estava pregando a palavra de Deus, pregando as coisas que está nas Escrituras de Deus, pregando a palavra, pregando que Jesus Cristo cura, salva e liberta, né? Então, Estevão estava falando de Deus, Estevão estava falando de Jesus, estava falando a verdade, mas aqueles escribas ali não falavam que Estevão não estava falando a verdade, blasfêmias contra Moisés e contra Deus, né? Porque na época Moisés era um homem muito abençoado nas mãos de Deus, né? E fazia as maravilhas também que Deus ordenava que Moisés fizesse, e Estevão também fazia maravilhas igual Moisés fazia, né? E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, assim investindo contra ele. Tá vendo? Investindo contra Estevão para poder tirar a vida dele, para poder destruir ele só por causa da palavra de Deus, né? Só por causa da palavra de Deus, eles perseguiam Estevão e estavam instigando as pessoas, mentindo, fazendo arrumadinho, abrindo cova, né? Armando laço para destruir a vida de Estevão, para acabar com Estevão, né? Para destruir a vida de Estevão, para poder acabar com a vida do Estevão, para que Estevão viesse parar de pregar a palavra de Deus. E excitar o povo com os anciãos e os escribas, assim investindo contra ele. E arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsos testemunhos e diziam, eles inventaram falsos testemunhos contra Estevão, falando que Estevão estava mentindo, pregando blasfêmia. Só que Estevão não estava pregando blasfêmia, Estevão estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a verdade, E apresentavam falsos testemunhos que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar da lei. Pelo contrário, mentirosos eram eles, quem estava pregando coisas erradas era eles, né? Não era Estevão, Estevão estava pregando a verdade. Estevão estava pregando a santa palavra de Deus, enchendo o coração das pessoas, o coração das pessoas cheio do Espírito Santo de Deus, né? Cheio de amor, né? Graças a Deus. Bendito, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E apresentaram falsos testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavra blasfêmia contra este santo lugar, é a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés. Só que eles não entendiam o que Estevão estava falando, né? Porque Jesus falou que ia destruir o templo em 3 dias e entre 3 dias ele construir. Mal sabia que era o nosso corpo, mal sabia que era a nossa estrutura, né?
que em 3 dias Deus podia destruir o nosso corpo, em 3 dias Deus construía. Só que os escribas, como eles não entendiam, o homem natural não entende nada de Deus. O homem que não tem Deus, a mulher que não tem Deus, não entende as coisas espirituais. O homem e a mulher que não tem, que não tem o Espírito Santo de Deus, não entende as coisas espirituais, não entende as coisas de Deus, né? Então todos estavam assentados ao conselho, fixando-se os olhos nele, né? Eles estavam fixados com os olhos em Estevão. Viram o seu rosto como o rosto de um anjo, viu? Viu o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Eles viram que Estevão estavam pregando a verdade. A gente, quando fala de Jesus, a gente, quando fala de Deus, é uma coisa muito gloriosa, é uma coisa maravilhosa, é algo que só nós podemos explicar, é algo que só nós podemos falar, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, a mulher natural não entende as coisas de Deus, né? Mas Estevão foi apedrejado, mataram ele por pregar a palavra de Deus, por falar de Jesus, né? Mas Estevão, ele morreu, mas ele foi, né? O seu espírito foi tomado por Deus, né? Seu espírito voltou por Deus, mas ele pregou, falou: Jesus cura, salve, liberta. Jesus cura, salve, liberta. Menino, menina, jovens, anciãos, pregue a palavra de Jesus. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Não há coisa melhor no mundo do que falar de Jesus. A nossa alegria é ter Deus na nossa vida. A nossa alegria é ter Jesus na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Bendito, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre, né? Que Deus confirme a grande bênção na sua vida, que Deus confirme a grande vitória, que Deus confirme o grande livramento e que Deus te confirme o grande escape. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado. Grande é a tua bênção, irmã, grande é a tua bênção, irmão, grande é a minha bênção, grande é a tua bênção, família. Família, você tem um dono e o seu dono é Deus. Não adianta ninguém se encontrar nas escaladas, fazer arrumadinho para te tirar de cena, porque Jesus está presente, tá? Porque Jesus está presente. Não adianta ninguém marcar encontros nas caladas, né? Para poder arrumadinho, para te tirar de cena, para destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é acima de tudo. Jesus é acima de tudo. Não há outro a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo cura, salva e liberta. Jesus Cristo cura, salva e liberta. Jesus é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele é santo, santo é Jesus. Deus, Ele é grande, amém? Graças a Deus, Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, tá? Jesus, Ele é contigo. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus confirma a grande bênção na tua vida, que Deus confirma a grande vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.